Olá, muito boa tarde. É sempre bom ter você com a gente. A economia brasileira tem bom desempenho no primeiro trimestre. O Senado precisa aprovar hoje medida que reorganiza a esplanada dos ministérios. JP Agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. A economia brasileira avançou 1,9% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com os últimos 3 meses do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e quem detalha para a gente o cenário é Ana Paula Lemos. Boa tarde, Ana. Qual o setor que se destacou? Boa tarde para você também, Alexandre, e a todos que acompanham a nossa programação. O resultado trimestral positivo foi puxado principalmente pelo aumento de 21% da agropecuária, setor que registrou a maior alta desde 1996. Principalmente porque há um otimismo em relação à safra de soja, que neste ano deve bater recorde. Segundo o IBGE, a produção do grão representa aproximadamente 70% da lavoura no trimestre, com crescimento de mais de 24%. O setor de serviços também cresceu, com destaque para transportes e atividades financeiras. Já o setor de informação e comunicação apresentou a maior queda no primeiro trimestre para os serviços, com decréscimo de 1,4%. Na comparação com os primeiros 3 meses do ano passado, o PIB cresceu 4%, totalizando 2 trilhões e 600 milhões de reais. Volto com você, Leal. Ok, Ana, muito obrigado. Condenação de Fernando Collor de Mello pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão, determinada na sessão de ontem, não garante a prisão imediata do ex-presidente. A defesa de Collor ainda pode apresentar embargos de declaração, que são uma espécie de recurso para que o judiciário esclareça alguma contradição ou omissão de uma decisão proferida por um juiz ou órgão colegiado. Este tipo de recurso tem 5 dias para ser formulado e o mesmo prazo para ser julgado. Caso o recurso seja apresentado e acolhido, o STF ainda pode ter que refazer o julgamento. Collor foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E depois de muita tensão entre o Congresso e o Executivo Federal, a Câmara aprovou a MP que reorganiza a esplanada. Agora o texto é debatido no Senado. Mais informações com Pedro Corsini. Boa tarde, Pedro. Oi, Leal, boa tarde para você e para todos. A proposta que reestrutura a esplanada dos ministérios foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas com alteração. O texto gera a perda de atribuições dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. A votação contou com 337 votos favoráveis, 125 contrários e uma abstenção. A aprovação da medida provisória ocorreu apesar da dificuldade de articulação do governo no Congresso e da ausência de acordo entre os partidos sobre o tema. O texto seguiu para o Senado e precisa ser aprovado até a meia-noite de hoje. O senador Jacques Wagner, do PT, será o relator. O anúncio foi feito hoje, pouco antes de começar a sessão do plenário que está em andamento. Caso não seja aprovada na Casa, a medida provisória perde validade e 17 ministérios criados por Lula deixam de existir. Leal. Ok, muito obrigado, Pedro. E a Comissão Mista do Congresso aprovou ontem a medida provisória que retomou o programa Mais Médicos. O texto ainda será analisado em plenário. Quem traz as informações é Débora Pérez. Olá, Débora, boa tarde. Oi, Leal, boa tarde para você, para todos que nos acompanham no JP Agora. A previsão é de que o texto fosse analisado no colegiado na quarta-feira, mas por conta da discordância entre os parlamentares, a análise foi adiada, ocorrendo apenas ontem. Mas será preciso correr contra o tempo, porque a MP também perde validade hoje. O relatório da senadora Zenaide Maia acatou 89 das 256 emendas dos parlamentares da comissão. Agora, a proposta ainda precisa ser analisada nos plenários da Câmara e do Senado. O programa tem por objetivo levar médicos a regiões de difícil acesso por meio de incentivos para a capacitação e a permanência deles em municípios do interior e nas periferias das grandes cidades. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o programa já conta com cerca de 34 mil profissionais inscritos. Nessa primeira fase, são ofertadas 5.970 vagas. Eu volto com você, Leal. Muito obrigado, Débora. Quer mais informações no JP Agora? Eu volto às 13h25 da tarde. Tchau, até lá.